Olá, tudo bem? Olha só, eu, Claudete Pessoa, estou falando com você que vai enfrentar um concurso federal, um concurso para o Judiciário Federal, Judiciário da União, ok? E aí, nós hoje vamos dar início a um bate-papo concurseiro sobre a lei de carreira dos servidores do Judiciário da União. Essa carreira foi instituída pela Lei 11.416 de 2006. Claro, né? Você sabe que esta lei não afasta, não invalida a Lei 8.112 de 1990, que é o regime estatutário dos servidores federais, né? Mas a Lei 8.112 de 1990, ela é o regime jurídico único federal, né? Vai estar lá, temos lá os direitos, os deveres do servidor, né? Importante demais para o seu concurso. Nós temos aulas sobre a Lei 8.112. Aqui o papo não é o regime estatutário, e sim a carreira apenas dos servidores do judiciário. Outro detalhe importante, estamos falando de servidores do judiciário e não membros do judiciário. Tem diferença, né? Membros do judiciário são os magistrados, ok? Juiz substituto, juiz de direito, desembargador, ministro de tribunal, esses são os membros. Não é dele que estamos falando da carreira auxiliar. Nesta lei, nós vamos analisar a composição do quadro funcional de apoio. E aí, nesse quadro funcional, nós temos tanto cargos efetivos, mas também temos cargos comissionados, entendeu? Ok? Organizou o pensamento? É uma lei pequenininha, fácil, tranquila, para você entender, uma lei que você não pode esquecer, porque daqui a pouco você vai ser um servidor do Judiciário Federal e precisa, né, Judiciário da União, e precisa conhecer essa legislação que vai reger a sua carreira. E aí, bom, este quadro de pessoal do Poder Judiciário da União tem ali um quadro composto de cargos efetivos, são carreiras constituídas de cargos efetivos. Nós temos 3 carreiras: carreira de analista, técnico e auxiliar, nível superior, nível médio e nível fundamental. Todas essas carreiras são constituídas de cargos efetivos de mesma denominação, ok? Então, o que eu estou dizendo? Olha, se você já estudou, né, se você já sabe, mas se não sabe, vou esclarecer e vou relembrar. A carreira da magistratura, a gente percebe lá pelo artigo constitucional, artigo 93 até o 95 da Constituição Federal, que a carreira da magistratura, ela se inicia com o cargo de juiz substituto, depois ele é promovido a juiz de direito, depois ele é promovido a desembargador, que é um membro de segunda instância, e ele pode chegar até a ministro, que é um membro de tribunal de instância superior ou extraordinário. Então nós temos aí, perceba, uma carreira da magistratura constituída com cargos de denominações distintas: juiz substituto, juiz de direito, desembargador, não é isso? Então nós temos aí nomenclaturas distintas para cargos de uma mesma carreira, que é a magistratura. Já aqui, não, nós temos carreiras com a mesma nomenclatura. Cuidado com isso. Você não pode achar que um auxiliar judiciário vai ser promovido a técnico e o técnico vai ser promovido a analista. Deus me livre, isso não é de Deus. Tira isso do pensamento, porque isso vai te levar para o buraco, né? Vai errar totalmente. Nós temos aqui 3 carreiras distintas: a carreira de analista, a carreira de técnico, a carreira de auxiliar. Ok? Cada carreira é constituída de cargos públicos, e esses cargos públicos foram estruturados em classes e padrões, permitindo um desenvolvimento funcional. Claudete, eu não estou conseguindo entender, mas você vai entender. Eu estou só te colocando a base. Eu quero que você perceba, que você lembre o que é cargo público. Por que você está falando lembrar? Porque o ideal é que você estude primeiro a Lei 8.112 e depois venha para cá estudar a Lei de Carreira dos Servidores do Judiciário da União. Então, essa lei aqui pressupõe o estudo da Lei 8.112, ok? Se você não estudou ainda a Lei 8.112,
para aqui, vai lá estudar a Lei 8.112, depois você volta para o nosso bate-papo concurseiro. Combinado? Vai por mim que vai ser, ó, muito mais produtivo e você sabe que a Super... Eu vou falar que eu sou tia Clau. A Super Clau aqui, que fica melhor pro meu ego, sabe? A Super Clau aqui, ela te dá conselhos de vitória. Pra você gabaritar. Então vai lá, estuda a Lei 8.112. Ah, mas ela é grande, né? Mas é legal pra caramba. O nosso módulo tá lindão lá, poderoso, muito bom, ok? Bom, então se você já sabe, você já estudou a Lei 8.112, você sabe que cargos públicos, o cargo público está definido na Lei 8.112. Tem lá um conceito, é o que mesmo? Conjunto, logo no início da Lei 8.112, né? Conjunto de atribuições e responsabilidades, criado por lei, integrando a estrutura administrativa, cometidas a um servidor público. Então perceba, cargo público é uma ficção jurídica, né? Criado por lei, o legislador cria, passa a bola para o administrador e o administrador vai preenchendo esses cargos públicos. Você enxerga o cargo público, ele é palpável? Não! Somente quando você percebe o que ele existe. Com a criação da lei, você lê, opa, a lei criou o cargo. O ato de provimento, e ó, o administrador nomeou Joaquim para o cargo vago. Né? E ó, Joaquim se aposentou. É somente nesses momentos de instrumentalização do provimento e da vacância que você percebe a existência do cargo, ok? Certo? Que você percebe, não, melhor dizendo, que você visualiza, né? Ok? Formalmente a existência do cargo. Então o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Eu sou uma servidora pública, eu sou oficial de justiça, né? E aí... o meu cargo público é esse. Não dá para eu te mostrar o meu cargo. Você tem que acreditar em mim, né? Eu sou oficial de justiça, eu tenho uma investidura, certo? Eu sou do Estado do Rio de Janeiro. Então, perceba, conjunto de atribuições e responsabilidade. Eu tô bem abafando aqui o microfone, desculpa, viu? O conjunto de atribuições e responsabilidade. Certo? E aí, esse cargo público é uma unidade na estrutura administrativa. Quer dizer o seguinte, que a carreira de analista judiciário é composta de vários cargos analista judiciário. Ok? Então, cargo e carreira têm o mesmo nome, mas não se confundem, são duas estruturas distintas. A reunião dos cargos forma uma carreira. Essa totalidade dos cargos de analista serão arrumados em classes e subdivididos em padrões. Vou te explicar daqui a pouco. Então, o que você precisa saber disso? O que você precisa saber agora? Que existem 3 carreiras no Poder Judiciário de servidor, né? Poder Judiciário da União. Analista, técnico e auxiliar judiciário. Todos eles judiciário, ok? Analista, técnico e auxiliar. Todos cargos efetivos. Todos eles são cargos efetivos. Lembra do cargo efetivo? Existem basicamente 3 tipos de cargos públicos. Existem basicamente 3 tipos de cargos públicos. Quer dizer, são os mais importantes, né? Que interessa mais pra gente. Tem os cargos públicos vitalícios, tem os cargos públicos efetivos, estou escrevendo correndo, a letra tá horrorosa, e tem ainda os comissionados. Os efetivos, tem 2 tipos de cargos efetivos. Tem os cargos efetivos singulares, também conhecidos como os isolados, e tem os cargos efetivos de carreira. A gente está estudando agora os cargos efetivos. Vitalícios são os magistrados, né? Os juízes, os desembargadores, os ministros de tribunais. O que nos interessa não são os vitalícios, são os efetivos nesse momento. Daqui a pouco a gente vai falar do comissionado. Os ocupantes de cargos efetivos, nós temos 2 tipos de cargos efetivos. O cargo singular, também conhecido como isolado, e o cargo efetivo de carreira. O cargo efetivo singular, ele está quase em extinção. Por quê? Porque ele não permite um desenvolvimento funcional e quando permite, assim, sabe como é que é legislador brasileiro, né? Brasileiro é criativo. O singular não era para permitir. De vez em quando eu encontro umas aberrações legislativas, né? Jurídicos legislativas. Então, o cargo isolado, a doutrina recomenda que seja para aqueles desempenhos funcionais que não exigem tanta qualificação, tanta instrução, ok? Por quê? Porque a Constituição exige
que o servidor esteja em constante aperfeiçoamento, em constante capacitação. E para estimular o servidor a cumprir essa meta constitucional, é que nós temos o desenvolvimento funcional através da promoção e também através da progressão, ok? E aí, o cargo efetivo de carreira, ele permite essa estrutura que possibilita o desenvolvimento funcional do servidor, entendeu? Por isso que os cargos efetivos de carreira são cada vez mais utilizados nas diversas estruturas administrativas e no Judiciário da União não é diferente. O Judiciário da União não se utiliza de cargo efetivo isolado e apenas de cargos efetivos de carreira, ok? 3 carreiras: analista, técnico e auxiliar judiciários. E aí, interessante, os cargos efetivos, eles são estruturados em classes e padrões, permitindo aí um desenvolvimento funcional. E além de estarem estruturados em classes e padrões, eles estão organizados em áreas de atividade. Ok? Então, de acordo com a sua lotação, o que é lotação? Lotação é o local de trabalho do servidor. A lotação vai definir qual tipo de atividade que aquele servidor do judiciário vai desempenhar. Se ele se ele está lotado, se ele está ali trabalhando numa vara judicial, numa vara civil, vara criminal, numa vara federal, entendeu? Ele vai exercer uma atividade típica, então ele deve atuar na área judiciária. Mas se ele cai no setor de pessoal, no setor de pagamento, ele está numa área administrativa, percebeu? Então, de acordo com o seu desempenho funcional, e esse desempenho funcional vai também impor a definição de sua lotação. Lotação é o local de trabalho do servidor. De acordo com essas estruturas, nós vamos ter áreas de atuação do servidor. Nós temos a área judiciária, definindo a lei, que compreende serviços realizados privativamente por bacharel em direito, abrangendo atividade típica do judiciário, o apoio à atividade típica do judiciário. A atividade típica do judiciário é o exercício jurisdicional que é exercido por seus membros. E os servidores vão dar o apoio a essa atividade típica do judiciário. Por isso que tem que ser bacharel em direito. E o que eles vão fazer, esses servidores da área judiciária? Eles vão atuar no processamento de feitos e processos, mesma coisa, você sabe, né? Execução de mandados, olha eu aqui, né? Análise e pesquisa de legislação, doutrina, jurisprudência dos diversos ramos do direito e ainda elaboração de pareceres jurídicos. Nós vamos ter também a área de apoio especializado, que compreende aí os serviços para execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou domínio de habilidades específicas. Então, nós temos analista contador, nós temos analista assistente social, nós temos analista médico, percebeu? Então, nós temos esse apoio especializado. Ainda nós temos a área administrativa, então são 3 áreas de atividade, área judiciária, área administrativa e área de apoio especializado. A área administrativa compreende os serviços relacionados, olha lá, com recursos humanos, material, patrimônio, licitações, contrato, orçamento, finanças, controle, auditoria, segurança, transporte, atividades complementares de apoio administrativo. Por quê? Porque o judiciário não exerce apenas função típica, ele também exerce função atípica, não é? Ele precisa organizar a sua casa. O Poder Judiciário é dotado de autonomia funcional, administrativa, financeira, precisa fazer a sua máquina funcionar e ele precisa de toda essa estrutura, desse quadro de servidores no apoio no exercício administrativo, ok? Muito importante para a sua prova este artigo. De mais 3 áreas de atividade. Claro que se eu fosse banca, ia cobrar essas áreas, né? Com certeza. E ainda nós temos o seguinte, as atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, mas a base está aqui.
Olha, para a carreira de analista judiciário, o regulamento deve observar o quê? Atividade de planejamento, organização, coordenação. Aqui percebeu? Não importa a área de atividade. Não importa. Né? E aí, de acordo com a área de atividade, vai ter um direcionamento. É analista judiciário da área administrativa, percebeu? Analista judiciário da área judiciária. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o analista judiciário vai observar a atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações, execução de tarefas de elevado grau de complexidade. Tarefas de elevado grau de complexidade. Por isso que se exige um nível superior. Por isso que lá na área judiciária, bacharelado em direito. Já o técnico judiciário, ele vai executar tarefas de suporte técnico administrativo. Suporte técnico e administrativo. E o auxiliar judiciário, apoio operacional. Apoio. Ok? Tranquilo? Outro artigo importante. Essa lei é bem sequinha, né? Interessante. Olha só isso aqui. Os analistas judiciários da área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e os atos processuais de natureza externa, na forma da legislação processual, serão enquadrados na especialidade oficial justiça avaliador. Olha nós aqui. Eu sou, um oficial de justiça. O que aconteceu? A grande maioria das legislações, até hoje, todas que eu vi, de carreira dos servidores, eu dou aula pro Brasil inteiro, Então, são várias as legislações de vários estados, que eu ministro aula. Então, eu já vi isso aqui se repetir em todas as legislações que eu vi até agora. Eu ainda não dei aula de todos os estados, Mas, cada vez mais. E isso é uma tônica, isso é uma tendência, isso está virando um padrão. Nós, oficiais de justiça, nós ocupávamos o cargo efetivo singular, Lembra, do isolado singular, que não permitia um desenvolvimento funcional. E aí nós fomos transformados em analista judiciário na especialidade de execução de mandados, na especialidade de cumprimento de mandados, cada um dá uma nomenclatura, mas a base é a mesma, certo? Só que a legislação processual continua ainda utilizando a denominação oficial justiça avaliador. E também existe uma cultura, A cultura brasileira, povo brasileiro, não reconhece. Imagina eu chegando lá na porta do réu. Bom dia, eu sou Claudete, analista judiciária na especialidade de execução de mandados. Aí o que ele ia fazer? Ai, minha filha, graças a Deus, pensei que você era oficial de justiça. Então, claro que eu não digo que eu sou analista judiciária de especialidade de execução de mandados. Eu digo que eu sou, bom dia, eu sou Claudete, oficial de justiça. Aí eles falam assim, oh, jura? Nem parece. Pois é, mas eu sou. Bom, e aí o senhor está citado, E aí eu dou meu recado. Enfim, por isso que continuaram a utilizar a denominação oficial justiça avaliador. Mas qual é o seu cargo? Analista judiciário com especialidade da área judiciária, Porque faz atividade típica, tem que ser bacharel em direito. Entendeu? Ok? Sem essa que oficial de justiça é só entregador de papel do juiz, hein? Pelo amor de Deus! Eu já tive umas brigas feias dentro de banco com um cidadão sem noção que quis desvalorizar a classe dos oficiais de justiça. Não aceito. Eu sou boazinha, mas não pisa no meu calo, Por isso que se exige formação específica. Claro que é necessário. Uma coisa é saber a teoria. Vai lá, eu dou aula para quem é servidor, para quem é oficial de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro. Todos os oficiais de justiça do Rio de Janeiro, já há alguns anos, são treinados por mim, no programa de iniciação funcional. Certa vez tinha uma turma de 60 oficiais de justiça, não é? Foi a maior turma que eu tive de uma vez só. E aí, eles chegam lá com olhos arregalados. Meu Deus, eu sou oficial de justiça, Claudete? Meu filho, você não fez concurso para ser oficial de justiça? Eu disse, não, mas uma coisa é fazer concurso.
concurso, outra coisa é ser nomeado e empossado oficial de justiça. Pois é, oficial de justiça. E aí toma o lote de mandado, vai lá fazer penhora, arresto, sequestro, vai lá fazer, né, cumprir os atos de constrição, vai lá cumprir toda a legalidade do ato processual sem possibilitar qualquer nulidade. Tem que prestar atenção, tem que saber, viu? Então nada de desvalorizar o oficial de justiça. Bom, então nós temos essa especialidade, que é execução de mandado com a denominação, mas também temos o pessoal da segurança judiciária. Olha só, os ocupantes de cargo da carreira de analista e de técnico, né, isso os dois da área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas com as funções de segurança, também tem uma denominação, que é inspetor e agente de segurança judiciária. Mesma ideia do oficial de justiça, né? O que você é? Eu sou inspetor, eu sou agente. Não, ele é analista ou ele é técnico. Com a denominação inspetor, agente, ok? Só isso, não tem nada demais. Além dos cargos efetivos, nós temos o pessoal comissionado. Essa legislação utilizou uma nomenclatura não muito legal, sabe? Mas isso não é só essa legislação que faz isso, não. A Constituição Federal, lá no seu artigo 37, apresenta, além do emprego público, do cargo efetivo, apresenta 2 institutos funcionais, pautados numa relação de confiança, que é o cargo em comissão e a função de confiança. Cargo em comissão e função de confiança são exercícios funcionais cujo vínculo funcional ele está fundamentado numa relação de confiança entre autoridade e agente público, ok? Importante lembrar o seguinte, você já sabe que aquele que ocupa cargo em comissão, ele é servidor público, né? Claro, né? Ele é servidor. Aquele negócio, Claudete, pode ou não pode ser? Se você estudou a Lei 8.112 comigo, você sabe que o ocupante de cargo em comissão é servidor. Claudete, e aquele que não tem cargo efetivo, ele é servidor? Claro. E aquele que não tem nenhum vínculo com a administração pública, ele é servidor? Claro. Por quê? Porque a própria Lei 8.112 define o servidor como pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é cargo público? Já falei. E quais são os cargos públicos? 2 tipos de cargos públicos que a Lei 8.112 trata. Cargo efetivo, cargo comissionado. Então você sabe que para o exercício comissionado, para cargo em comissão, existem 2 grupos de agentes, né, de comissionados. Existe o servidor efetivo, que foi nomeado para um cargo em comissão, e existe o chamado exclusivamente comissionado. Nós temos 2 tipos de servidores comissionados, mas todos são comissionados? Claro, a partir do momento da investidura, da posse no cargo em comissão, todos eles são comissionados. Não interessa se ele é exclusivamente comissionado ou se ele é um efetivo no cargo comissionado, todos são servidores comissionados, ok? Entendido isso? Então, o que o Constituinte determina? Que existam aí cargos em comissão para funções importantes de direção, chefia e assessoramento, né? Direção de órgão, chefia de equipe, assessoramento a autoridades, certo? Para o desempenho super importante da estrutura administrativa. Além dos cargos comissionados, nós temos as funções de confiança. O Constituinte denomina a função de confiança e o legislador resolveu chamar de função comissionada, mas é o mesmo instituto, mesma coisa, só usaram nomenclaturas distintas. Então, função comissionada, função de confiança, mesma coisa, mesmo instituto jurídico. Tem legislação que chama de função gratificada, quer dizer, cada um dá o nome que quer, né? Isso é bem Brasil mesmo, né? Função gratificada, função de confiança, função comissionada, mesmo instituto. Tudo bem? Bom, a função comissionada, ela também tem o mesmo desempenho do cargo em comissão, direção, chefia e assessoramento, só que diferente do cargo em comissão, onde a nomeação é livre, onde essa liberdade do administrador quer dizer que ele pode escolher quem ele quiser dentro dos parâmetros legais,
Não é de qualquer jeito, ok? A livre nomeação quer dizer que não vai prestar concurso público, não se exige concurso público. Não quer dizer que é de qualquer jeito. A legislação estabelece os parâmetros para a nomeação do cargo em comissão, que não observa concurso público. Ponto final. Na função comissionada, na função de confiança, a escolha também é livre, não é nomeação, porque nomeação é provimento de cargo. E função comissionada ou função de confiança são acréscimos de atribuições a quem já possui cargo efetivo. Acréscimo de atribuições a quem já possui cargo efetivo. Entendeu? Então, nós temos designação livre para a função comissionada ou dispensa livre para a função comissionada. Livre designação e livre dispensa. Cargo em comissão é livre nomeação e livre exoneração. Entendido? Show, né? Perfeito. E aí, integram o quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário da União, não só os cargos efetivos nas suas 3 carreiras, analista técnico e auxiliar, mas também os comissionados e os cargos comissionados e também as funções comissionadas. Esses FC 1 a 0C, a 6, isso aqui é só simbologia, é besteira, tá? Estrutura administrativa. E aí, o que tem de interessante é o seguinte, olha só isso aqui. Cada órgão destinará, no mínimo 80% do total das funções comissionadas para ser exercido por servidores integrantes das carreiras do quadro pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para as restantes servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo que não integrem essas carreiras e que sejam titulares de empregos públicos, ou que sejam titulares de empregos públicos, observada aí qualificação e experiência. Mas também atenção, cuidado que nós estamos falando aqui não de cargo em comissão, nós estamos falando de funções comissionadas. Funções comissionadas são exercidas desde a Constituição de 88 exclusivamente por servidores efetivos do próprio quadro. A lei aqui, ela possibilita que servidores efetivos de outras estruturas também exerçam função comissionada dentro do Judiciário da União. Até aí eu não vejo problema. Por quê? Porque são servidores efetivos de outras estruturas. E pode existir de repente uma função comissionada cujo desempenho seja muito específico, sabe? E aí não tem ali no Judiciário da União, ele busca em outro quadro funcional efetivo, de outra estrutura pública, mas é um servidor efetivo. O que me incomoda são os empregos públicos. Não vejo problema, eu acho até que é razoável, mas não é o que o Constituinte disse, entendeu? Enfim, na sua prova, porque eu não dou aula para a gente debater tese, né? Aqui não está se apresentando uma tese de graduação, nem de mestrado, nem de nada. O que a gente quer aqui é que você acerte a questão da prova. Na prova, a banca não vai te cobrar aprofundamento disso aqui. Então, leva essa informação para a sua prova e acabou. Não discute. Né? Concurseiro é assim, ele tem que ser obediente ao examinador, entendeu? Então, leva essa informação. Não é cargo em comissão. Claudete, isso aqui não está regulamentando aquele percentual que o Constituinte determina, que o percentual dos cargos comissionados é necessário. Não é aquilo. Eu ainda vou chegar nisso. Aqui, o legislador está tratando a função de confiança, que ele chama de função comissionada. E aí ele determina que as funções comissionadas do Judiciário da União, 80% serão preenchidas por servidores do próprio quadro do Judiciário da União. E que o restante é por servidor efetivo de outras estruturas e até por empregados públicos. Entendeu? Mas tem que ter o vínculo funcional junto à administração pública. Não pode ser um estranho, porque aqui não é cargo comissionado, é função comissionada, que pressupõe um vínculo funcional efetivo. E aqui, no caso, também permite
o vínculo funcional empregatício. Tudo bem? É isso. Entendeu isso aí? Bom, as funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores de formação superior, e aí consideram funções comissionadas de natureza gerencial aquelas que têm um vínculo de subordinação e poder, direção e chefia, né? Esse servidor ele vai comandar um órgão ou vai chefiar uma equipe. Isso é a natureza gerencial. Tem aí o vínculo de subordinação e poder de decisão, exigindo-se aí do titular da função comissionada a participação em um curso de desenvolvimento gerencial oferecido aí pelo órgão. Isso é interessante, né? Capacitar o servidor para exercer o comando, o gerenciamento, a chefia, a direção. Não é de qualquer jeito assumir um comando, né? Isso é bem legal, é importante demais. Bom, isso aqui é uma regra de transição, né? Que se exige um curso de desenvolvimento gerencial, mas isso aqui devia estar lá no final da lei, mas está aqui. Os servidores que estavam exercendo função comissionada de natureza gerencial quando da edição da lei, da promulgação da lei, que não tiverem ainda realizado o curso, tem que fazer logo, até 1 ano, né? A participação dos titulares de função comissionada em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória a cada 2 anos, ou seja, de 2 em 2 anos, ele tem que se reciclar e fazer um novo curso de desenvolvimento gerencial sob a responsabilidade aí dos diversos órgãos do Poder Judiciário da União. Ou seja, capacitação constante, ok? Vou parar por aqui que o nosso tempo esgotou, mas eu volto daqui a pouco falando dos cargos em comissão. Tchau, tchau!